Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê uma noite abençoada na presença do Senhor, né? E que dê vida com abundância, né? Nós queremos uma vida diferente, nós cristãos de verdade, cristãos que pagam o preço, né? Que leva a cruz de Cristo, porque a Bíblia diz que se o Senhor levou nossos pecados na cruz, nós temos que levar a cruz dele também, carregar cada um a sua cruz. Queremos uma vida boa, mas não queremos pagar o preço, e tem que ser pago o preço. Agora, antes disso, de orarmos pela palavra, vamos, deixa seu like, se inscreva no meu canal, por favor, e toca no sininho, dê bastante like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e nos abençoe com a sua presença. É gratuita, não paga nada. Se você estiver no carro agora, na viagem, dá uma parada num lugar que você possa ter segurança e busque a face de Deus, e inclina a sua cabeça para orarmos. Na hora você não está indo para a igreja, você está meio assim afastado, mas o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e Ele zela por você, porque Ele confia, Ele tem um propósito na sua vida, né? Ele tem um propósito na vida daquele que clama, daquele que invoca o nome do Senhor, né? Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas. Fala agora conosco, meu Senhor, visita os lares agora das famílias, as pessoas, né, na faculdade, aonde tiver, vai de encontro dessas vidas nos quatro cantos dessa terra e salva, Senhor, liberta, transforma. É tempo de salvação, é tempo de conversão. Ó Deus, em nome de Jesus, age poderosamente em nosso meio, quebra o arco e corta a lança, queima o carro no fogo e dá vitória. Fala conosco através da tua poderosa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, Juízes 17, versículo 6. Diz assim, abre a sua Bíblia, em Juízes capítulo 17, versículo 6. Glória a Deus nas alturas, que diz assim: e naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Olha só, e naquele dia não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Olha só, hein? Não havia rei naquele tempo, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Tá igual hoje. Hoje cada um faz o que parece direito aos seus olhos. Cada um age de uma maneira diferente, né? Então, diz aqui, ó, entra em Juízes 18:1. Que diz assim, o texto é: os danitas buscam uma herança e tomam Lais. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nós mesmos, no mesmo dia, a tribo dos danitas buscam para si herança, para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. Aleluia, glória a Deus, né? Agora vamos entrar em 19:1, Juízes 19:1.
que diz assim: e aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher, concubina de Belém de Judá. Viu? Tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. E não havia rei em Israel, né? Agora aqui, ó. Aí, Juízes 21, 25. (21, 25). Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E pediu um rei, porque as pessoas faziam o que parecia reto aos seus olhos. Ó, em 1 Samuel 8, de 1 a 5, entra aí. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome dos seus filhos primogênito Joel, e o nome do seu ungido, do seu segundo Abias. E foram juízes em Bersabã. Olha só, hein? Aí diz assim, ó, e porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Viu? Seus filhos não andaram pelo caminho de Samuel. Foram avarentos e fizeram o que queria. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramã, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos, pois agora os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julgue como o tem todas as nações, né? Olha aqui, ele pediu um rei, o povo, porque os filhos de Samuel estavam dando mau exemplo. Eles não julgavam decentemente, era avarento. Então eles estavam querendo um rei, né? Como muitos estão querendo um rei aqui na terra. Em lugar de clamar a Deus, pedir o rei Jesus para descer rápido e tratar com essa terra, ficar pedindo um rei político, onde não tem jeito. Ó, o princípio da responsabilidade está claro, é patente no texto de Deuteronômio 17:15. Deuteronômio 17:15. Porém, porás certamente sobre ti, como rei, aqueles que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos. Aí diz assim, porás rei sobre ti, não poderás por homem, não
ponderás por homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Aí agora vamos entrar Jeremias capítulo 2, versículo 11. Abre a sua Bíblia. Jeremias 2, 11. Jeremias 2, 11. Que diz assim: houve alguma nação que trouxesse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum préstimo. Vê? Deus está falando, né? Olha aqui, no versículo 11 de Jeremias 2. Houve alguma nação que trouxesse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Então, o povo queria um rei, de qualquer maneira, um rei humano que pudesse ver. E Deus deu Saul, né? E Saul cometeu errou muito, né? Não viveu como Deus queria, né? Aqui, ó. Aqui, ó. 1 Samuel 8. Primeira Samuel 8, versículo 9 a 18. 1 Samuel 8, versículo 9 a 18. Que diz assim: agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel a todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que havia de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, e para que corram diante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares, e por cinquentenários, e para que lavrem as suas lavouras, e segue a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os pretextos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheira e padeira. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e os seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas
e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de criados. Então aqueles dias clamareis por causa do vosso rei, que vós haverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, né? O povo não queria. Deus mandou avisar que o rei que ia tomar a posse ia ser um rei que ia fazer muita maldade, né? E o povo não quis ouvir mais a voz de Samuel. Então, meu amigo, escolheu o rei para si. O rei mau. Saul foi um rei mau. Foi morto, Deus matou Saul, né? A Bíblia, e os deveres dos reis para o povo escolhido. O dever de um rei para o povo escolhido. A Bíblia diz aqui, o fim de manter-se submisso a Deus, o rei de Israel não poderia fortificar-se como o monarca dos outros povos. Ou seja, a monarquia israelita deveria restringir-se às ordenanças de Jeová, do Deus Todo-Poderoso. O projeto divino para o povo da aliança era instruir um Estado teocrático para que o seu supremo representante governasse de modo diferente dos outros soberanos. Deuteronômio capítulo 17, 16 a 20. Deuteronômio 17, 16 a 20. 16 a 20. Porém, não multiplicará para si cavalo, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata e nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei no livro do que está diante do sacerdote levita, e terá consigo, e neles lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, deste estatuto, e para fazê-lo, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino e os seus filhos no meio de Israel. Viu? Né?
É é a lei, né? Primeira Samuel, primeira Samuel, não, segunda Samuel 8:6. Segunda Samuel 8:6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Viu? Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. O Senhor guardou Davi, já Samuel não foi guardado. Samuel, Deus tratou com Samuel com rigidez, e Deus não guardou Samuel. Samuel não, a Saul, desculpa, a Saul. Não guardou Saul. Saul foi um mau rei. Já começou mal, porque ele começou, Deus mandou ele destruir os amalequitas, né? E ele não destruiu os amalequitas. Ele fez o que ele queria. Ele pegou na guerra, trouxe o rei, trouxe tudo do rei e botou ali, e botou o rei ali. Aí Deus falou para Samuel: Samuel, vai à casa de Saul, né? E diga a ele, olha o que ele fez. Samuel foi na casa de Saul, e lá Samuel até pegou da espada e cortou a cabeça do rei. E Samuel falou, quando o rei foi sair, o Samuel foi sair, entregou a espada, ele foi sair, ele agarrou na roupa de Saul e rasgou a roupa. Ele falou assim, ó, assim diz o Senhor, a roupa, ó, foi rasgado nesta hora o teu reino, porque o reino de Saul foi rasgado pela desobediência. Deus, ele é igual a Adão. Adão não pecou, por que Deus botou Adão para fora? Não foi porque ele foi desobediente, porque Deus falou para ele, não toqueis, nem ele nem a mulher, não toqueis nessa árvore, né? Não coma desse fruto, comereis de todas, menos dessa. Ele foi lá e desobedeceu a Deus e comeu e não obedeceu. Então, foi expulso do paraíso, né? E deu o que deu, até hoje está dando, né? Israel, Jesus foi lá, se apresentou, Jesus veio à terra, falou do amor para eles, eles negaram a Jesus. O bom que nós recebemos a sua graça e recebemos a Jesus. Eles negaram, nós recebemos a Jesus, né? Agora aqui, Jeremias, segundo Reis, né? Segunda Reis, ó, vou ler aqui, ó, Segunda Reis, capítulo 23, versículo 29 a 30. Segunda Reis, capítulo 23, versículo 29 a 30. Segunda Reis 23, 29 a 30.
Aí diz assim, nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rei, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido, e os seus servos o levaram morto de Megido, e os trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Né? Em lugar de seu pai. Vinte e três, 34. 23, 34. Também Faraó Neco estabeleceu rei em Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome em Joaquim, porém a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. Vinte e três, 35. E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro Faraó, porém fitou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandato de Faraó, e cada um segundo a sua avaliação mandou a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Aí diz assim, e o rei de Israel devia submissão ao rei o Senhor. Isto se comprova no fato dele não criar um código legal para reger a nação. O representante supremo do povo da antiga aliança deveria obedecer única e exclusivamente à lei de Deus, né? A lei de Deus. O rei escolhido por Deus devia submeter-se a ele e seguir estritamente as suas ordens. No período pré-monárquico, as tribos eram independentes das outras, porém, ao mesmo tempo, interdependentes entre si, pois todas estavam ligadas por laços consanguíneos, né? E diz aqui, ó, agora entra aí na palavra do Senhor, 1 Reis 8, 26. 1 Reis 8, 26. Oito, 26. E era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém.
e era o nome de sua mãe Atália, filha de Orim, rei de Israel, né? Viu? Olha aqui. Oh, meu pai. Ó, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, 6, 7. 1 Samuel 8, 6, 7. Ó, porém, essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, mas antes a mim me tem rejeitado. Agora, para eu não reinar sobre eles. Então, eles pediram rei e Saul deu um rei a ele, deu Samuel. Mas ele não rejeitou a Samuel, ele rejeitou ao Senhor, porque o Senhor, eles queriam um rei para não deixar Deus reinar sobre ele, porque Deus, ele não brinca, ele é Deus, ele é rígido. Naquele tempo, o Senhor matava. O Senhor não tinha brincadeira. Hoje temos a graça, mas ainda a graça mata, né? Ó, 1 Samuel 10, 1. 10, 1. Ó, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou. Olha aqui. E disse, porventura te não tem ungido o Senhor por cabeça sobre a sua herdade? É. 10, 1. Viu? Deus ungiu a Saul, né? Deus ungiu a Saul e o beijou. Ó, olha aqui. Ó, vou ler de novo. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse, porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Olha aí a palavra, poderosa, né? O tempo depois de Davi, ascendeu o trono. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, desde aquele dia em diante. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Porque aqui
Deus já tinha rejeitado Saul. Quando ele ungiu Davi, Samuel foi ungir Davi, o Senhor já mandou, porque já tinha rejeitado Saul. Saul era um rei mau. Saul era um rei que não tinha o espírito de controle, e Saul fez muita maldade. Tudo o que Samuel tinha falado, olha, o rei vai fazer isso, eles não quiseram ouvir. Aí, ó, foi todo mundo, morreu muita gente nessas guerras, né? E Deus ungiu a Davi e botou Davi ali. Davi foi perseguido, porque quando você é ungido, pode ser pastor, o que for, você é perseguido, você passa na prova, você sofre, sabe? Você sofre, não é à toa, sofre e paga o preço, porque quando a unção desce, pode contar que vem bomba. A unção, quando desce na vida de um homem de Deus, que é consagrado, o pastor simboliza o rei, e é consagrado, ele paga o preço, ele vai ter que orar muito, 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 muito da sua vida, paga o preço. Nesse período, fortificou-se e expandiu-se grandemente com Salomão, sucessor legítimo de Davi. Israel alcançou o seu apogeu, né? Davi foi ungido, mas Davi não foi ungido e tomou posse no mesmo dia, não. Ele foi ungido ali, Saul foi na casa de Jessé e olha, prepara tudo. Chegou lá, ungiu a Davi. Os filhos de Jessé achou que seria eles ungidos. E Deus não disse nenhum desses. Aí falou, vai lá, tem mais algum filho seu? Tem. Quem é? Tá lá vá buscá-lo. Humilde, baixinho, humilde. Foi lá buscar. Quando chegou, o Senhor confirmou. Aí ele foi e derramou o azeite. O Senhor é bom. Quando Ele escolhe e tem um propósito, querendo ou não, você tem que entrar. Porque senão Ele bota o vento. E paga-se o preço. Vamos agora orar, que isso aí, essa palavra é muito longa, né? E não dá para ler tudo, senão o vídeo vai ser muito grande. Mas nos acompanhe, vamos orar agora. Você que está precisando de clamor, de oração pela família, pelos lares, gente doente, né? Gente com a situação de desemprego. Vamos orar que Deus abre porta onde não há porta. Inclina as vossas cabeças e levanta as suas mãos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, pelo livramento e maravilha. Te pedimos a tua bênção sobre cada vida que está me ouvindo agora. Senhor, venha restaurar, renovar, revestir de poder, da autoridade, sabedoria e opera maravilha. Cura e liberta os enfermos, abençoa, abre porta de emprego, tira todo embaraço e opera maravilha no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe, guarde e dê vitória em nome de Jesus.